tem muita influência quando a mamãe está grávida, quando está esperando lá o bebê e até quando está pensando em ter um bebê? Isso é verdade. Você vai aprender muito hoje. Quem está aqui com a gente é a Elaine Chaves. Ela vai falar para a gente sobre a importância dos pais nos anos iniciais da criança. Então, se você tem alguma dúvida, mande para a gente também nas redes sociais, que ela está aqui para responder. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Vanessa? E Tudo você? jóia. Seja bem-vinda. Obrigada. Elaine, a forma como se recebe a notícia da gravidez, isso já influencia na criança? Influencia diretamente, né? Então, assim, se a gravidez ela foi planejada, ou se foi uma gravidez acidental, se foi acidental, se foi recebida essa notícia com alegria, ou então se foi uma notícia que houve a intenção de abortar, né? Tudo isso já vai deixando marcas no psiquismo da criança, né? Pode acontecer, né? Aquelas crianças que vêm no objetivo de unir um casal que está prestes a se separar, né? Se essa criança vem nesse objetivo e às vezes esse casal se separa, pode acontecer que fique marcado para a criança como um fracasso. Então, às vezes, aquela questão de se realizar na vida, ela tenha dificuldade. Então, por isso que é muito importante que desde a história, né, o início, a notícia da gravidez, seja algo tranquilo para que isso deixe boas marcas na criança, né? Por isso que é importante, assim, ser planejado. Sim, até no sentido também fisiológico, né? No sentido do pré-natal. Então, planejar o psicológico para receber bem, para receber com alegria, com amor, isso tudo já vai deixando marcas inconscientemente lá na criança, né? Mas ainda, né, se não é planejado, se for um acidente, tem que tentar lidar com isso, Sim, né? justamente. E tentar receber da melhor forma possível. Então, não teve jeito, foi acidental, mas recebeu depois bem essa notícia. De impacto, talvez não seja tão boa a notícia para algumas pessoas, dependendo do momento de vida que ela está, né? Mas que isso depois seja tranquilo, seja absorvido, né? E passe, né, realmente esse desejo para a criança, né? Já começa lá a amar, né? Conversar com o bebê, passar o Isso, carinho. justamente. Já, tipo, foi acidental, não planejou, aconteceu, mas já começa a amar, né? Justamente. Daí o bebê nasceu, qual que é a importância da amamentação? A amamentação é um fato super importante também na vida do bebê, né? Do bebê, da criança como adulto, que depois ela vai se desenvolver, né? Então, o que acontece? Eu sempre digo, né? O nascimento, ele já é um trauma para a criança. É a primeira perda que a criança enfrenta, né? Então, ela sai daquele ambiente quentinho da vida intrauterina e jogam ela no mundo, né? Ela já estranha essa primeira perda. Então, é muito importante que logo que o bebê nasceu, minimizar ao máximo o tempo de contato entre a mãe e o bebê. A amamentação em si, ela não é só para suprir a necessidade de alimentação do bebê, mas também uma transmissão de afeto. Então, é muito importante que minimize esse tempo para a criança minimizar também o sentimento de desamparo, de abandono por ter perdido essa vida intrauterina, né? Então, isso é importante. Outro fato importante na amamentação, quando a criança ela está amamentando, a mãe coloca um intervalo regular, isso já vai passando estabilidade para a criança. E o bebê, ele nasce com ansiedade muito forte por causa do ego dele que ainda não é desenvolvido. Então, quanto menor assim, se for um intervalo regular, já vai passando estabilidade, a criança já vai ficando menos ansiosa, mais tranquila. E é sempre bom manter o intervalo regular, o mesmo quarto, a mesma cadeira, o mesmo ambiente, para que passe essa estabilidade para a criança e também para que a mãe ela possa se organizar melhor e também internalizar esse papel de mãe, né? Tudo isso é muito importante. Nossa, isso já passa segurança para a criança? Já passa. O mesmo lugar, a mesma cadeira, isso já Sim, passa segurança? sim, passa segurança. Por isso que
passa um ritmo para ela, então ela se sente mais segura. Agora tem um fato que é muito importante, né? Às vezes as pessoas que estão aí assistindo pensam, né? E aquela mãe que não amamentou, né? Que às Então, vezes não pôde amamentar por alguns sim, motivos, né? sim, Tem também esse caso. O que sim. pode ser feito? Então, não significa, na verdade, que aquela mãe que não amamenta, que a criança vai ter um problema no desenvolvimento psicológico. Porque qual que é a questão da amamentação? É a transmissão de afeto. Então, se aquela mãe teve uma depressão pós-parto, e será que ela vai estar feliz em estar com o neném ali amamentando? Não vai. E aí ela vai estar transmitindo um sentimento ruim para a criança. Então, realmente é melhor não amamentar. Só que assim, se você transmitir o seu afeto de outras formas para a criança e suprir a necessidade básica daquela criança, que no momento é a questão da alimentação, você está transmitindo um afeto da mesma forma. Então, isso não vai ter implicação nenhuma no desenvolvimento psicológico dela. Você está suprindo a necessidade da mesma forma. Então, não se preocupe, assim, se você, por alguma acaso, por algum problema, não pode amamentar, não pôde amamentar, Sim. de alguma forma você pode suprir esse afeto, né? Sim. Não vai ter futuramente Sim. alguma coisa na criança, assim, né? Sim, justamente. Qual que é o melhor momento de colocar limite nessa criança, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem uma idade, tem um melhor momento, como fazer? Sim. Então, o que que costuma, né, a gente falar, né? Limite tem que ser dado o tempo todo, né? Então, desde criança até adolescente, precisa ser colocados limites, né? Como a gente está falando específico aqui de criança, né? A gente tem um autor que ele é chamado Erik Erikson, é um autor de desenvolvimento, né? E ele fala pra gente que dos 3 aos 5 anos é a idade que a criança está internalizando os limites. Então, ele também diz, né, o momento da disciplina, da responsabilidade. Então, ele diria que seria esse o momento mais importante. A princípio é estranho, né, 3 a 5 anos, né, mas é o momento que ela está internalizando isso, né. Aí a gente tem um outro autor também de desenvolvimento, que é o Winnicott, que ele fala que é muito importante a presença do pai. Ele ainda cita o termo, a lei do pai, né? Então, é muito importante o pai estar presente. Como que a gente lida com isso, né? Não tem pai, e aí, né? Aquela pessoa que representa o papel de pai precisa estar presente naquele momento. É um momento de suma importância para esses limites, né? O que que acontece? A gente tem uma região no cérebro que ela é responsável pela ansiedade, pelo medo, pela raiva e faz parte de todo um sistema que é o nosso circuito de emoções, chamado sistema límbico. O que que acontece, né? A criança está ali brincando, né? E o pai fala, para de brincar e vai tomar seu banho. E aí a criança manifesta, né? Aquela raiva e os pais têm que suportar aquela raiva para mostrar para a criança que tem um limite. O que que acontece muito hoje em dia? Os pais não dão conta de suportar a frustração dos filhos. Então, a gente está muito numa era do prazer, né? Então, tem que fazer o que gosta. Então, se brincar é gostoso, ele vai continuar brincando. Então, mais 5 minutinhos. Então, fica mais 5 minutinhos. E não ensina a criança a lidar com a frustração. Aí cresce aquele adulto, né, folgado, sem responsabilidade, preguiçoso, que quer tudo no momento dele, que quer chegar no trabalho na hora que quer, do jeito dele. Então, isso aí é de suma importância, que os pais, eles aprendam a suportar essa frustração do filho. A raiva ele vai ter, é até normal. Se ele não manifestar a raiva, é que vai ser o problema. Então, ele manifesta a raiva e deixa ele chorar. Nada de 5 minutos. Sim, nada de 5 minutos. É agora. Vamos pro banho. Isso, justamente. E aí, quando ele vê que ele vai tomar o banho e ele volta e ele pode continuar brincando ou naquela hora ou depois, ele vê que ele não precisa ter medo dessa perda do prazer, que ele pode ter esse prazer depois. Então, é bom que ele aprenda a lidar com essas emoções já. Então, muito importante que os pais digam não, que os pais digam agora. E na hora, naquele momento. Sim. Nada de dar... Não, tá bom, mais 5 minutinhos,
5 minutinhos. Sim. Mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. Nada disso. Nada disso, porque o que que acontece? Ele aprende que se ele insistir ou que se ele chorar, a mãe ganha no choro, Isso, ganha na lábia. Por isso que tem muito justamente. adulto aí que ganha na lábia, né? Sim, aí consegue as coisas conversando na lábia. Falando, justamente age pela chantagem. porque desde pequeno fazia isso, né? Fazia isso, vê que funciona. Se eu vejo que funciona, eu vou fazer, né? Então, a criança não é boba, né? A criança é muito esperta, né? Ela faz intencionalmente mesmo. Então, é importante que os pais tenham essa percepção. É agora mesmo. Não tem 1, 2, 3. Porque senão ele sempre vai fazer 1, 2, 3. Vai esperar a terceira chance para ele poder ir. Isso se for, né? Isso é verdade, né? Então tá bom. Tem muitos pais que acabam deixando no seu momento, então vai lá. Sim, vence pelo cansaço, né? Vence pelo cansaço. A brincadeira, né? É muito importante. Tem pais que às vezes não têm tempo. O ato de brincar com a criança. Quais são os benefícios psicológicos para a criança e também quando se tornar um adulto? Sim, o brincar, ele tem a gente está falando muito de importância, mas é porque tudo isso é muito importante, né? Então, assim, o brincar, ele faz com que a criança, ela elabore situações traumáticas que ela não dá conta na vida diária, né? Então, ela está brincando ali, ela está elaborando tudo isso. Aquela criança que não elabora, ela canaliza isso em forma de sintomas. Então, ela vai, de repente, começa a apresentar comportamentos estranhos, começa a ficar desatento, começa a ficar agitado, toda de uma forma de chamar a atenção, né? Por quê? Porque ela não está dando conta dos problemas dela. Então, o que acontece? A gente até pode observar, né, na brincadeira das crianças. No consultório, a gente trabalha com a ludoterapia, que é uma técnica que você coloca a criança para brincar e ali ela manifesta as angústias dela e você consegue elaborar. No dia a dia, é a mesma coisa, só está sem o psicólogo, né? Ela está brincando ali e ela está elaborando. A gente pode reparar mesmo, às vezes um pai e uma mãe em casa. A mãe demora muito no banho e gasta muita energia. Aí o pai vira, sai logo desse banho, porque está gastando muita energia, a conta vai ficar cara. Aí chega a criancinha, pega a bonequinha que é a mulher, que é a mãe, pega o bonequinho que é o pai e estão brincando ali, né? E de repente o pai fala, sai desse banho que você está demorando muito. Às vezes ela vê aquilo, né? Não dá conta daquilo e vai manifestar ali no brincar. Por isso que o brincar, ele é extremamente importante. Que a criança vai elaborando tudo isso, tudo que é ruim para ela, ela vai dando conta ali. É tanto quando a gente pega alguma criança que passa por sérios problemas, né? Ela traz aquilo ali tudo no brincar, né? Então, brincar é extremamente importante. A gente está numa era onde tem que fazer inglês, francês, aula de não sei o quê, e às vezes o brincar não dá tempo, né? Manda a criança para tudo quanto é lugar, né? Sim. Para vários cursos. Sim. Mas esquece de brincar. E a hora de brincar brincar é na infância mesmo, né? Então, ela não vai brincar de boneca quando ela for um adulto. Então, ela tem que dar conta agora, né? Disso mesmo. Então, o papel dos pais para o psicológico da criança nesse desenvolvimento é de extrema importância. Nossa, extrema. Eu sempre digo, os pais, eles têm que, o máximo, dar para os filhos afeto, suprir as necessidades básicas, né? Alimentação, necessidades básicas também de amor, de carinho. Então, ele tem que suprir isso do filho. Acompanhar cada evolução da criança, estar presente em todos os momentos, né? Eu falo que é um detalhe muito importante, que às vezes os pais, eles discutem, às vezes algum problema entre eles, ou algum problema, digamos um problema financeiro, discute na frente da criança. Aí o que acontece? A criança vai absorvendo problemas que não são para ela. Ela só tem agora para ser criança. Então ela tem que ser criança. Problemas de adulto é de adulto. Vai para o quarto, conversa, deixa a criança fora disso. A gente vê muitas crianças, né, que estão preocupadas com situações de vida diárias que são preocupações dos pais, né? Então, a gente vê outra questão, crianças desatentas. Aí o pai cobra a atenção. Cobra a atenção, mas como que
a criança vai dar atenção, sendo que o pai trabalha o dia todo fora, a mãe trabalha o dia todo fora, na hora que chega tem que fazer 1000 coisas e não dá atenção para a criança. Quero cobrar atenção, mas eu não dou atenção para os meus filhos. Então, fica um pouco contraditório, né? Então, assim, é importante isso aí, questão de tempo também, né? Ah, mas eu não tenho tempo para ficar com meu filho. Será que 5, 10 minutinhos não tem, né? 5, 10... arrumar um tempinho, sim, né? Porque eu sempre falo, não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo. Se você tem 5 ou 10 minutos, senta com ele, brinca um pouquinho, pergunta como que foi o dia dele, ele vai se sentir importante. Ajuda numa lição de casa e já resolve. Sim, justamente. É muito bom, tem que ficar com o seu filho, vale a pena, tem que acompanhar o crescimento, porque isso vai fazer toda a diferença no futuro. Elaine, muito bom, muito obrigada por ter vindo, por esclarecer nessas coisas, porque realmente faz toda a diferença. Muito obrigada, Eu que agradeço, Vanessa, pelo convite. Imagina. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais arte e muita coisa legal para você. Já volto.